Quais são as piores campanhas desse retorno da Série B? Falar também nesse vídeo um pouquinho sobre esses dois jogos que movimentam essa quinta-feira. Tem um CRB visitando o Mirassol, as duas equipes ainda na corrida pelo G4, e lá na parte de baixo um Sampaio Corrêa tentando manter a invencibilidade para se afastar do Z4 diante de um Londrina que tenta sair da zona de rebaixamento. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, dessa vez Série B que vai se aproximando da reta final. Já se passaram 10 rodadas do retorno e eu vou falar sobre esse retorno, quais são as piores campanhas do retorno até o momento. Nessa quarta-feira eu fiz um vídeo para falar das melhores campanhas, vou deixar até o card aqui em cima. Dessa vez vou falar sobre as piores campanhas do retorno e também falar sobre esses dois jogos que movimentarão essa quinta-feira de Série B. Tem um CRB visitando a equipe do Mirassol, ambas as equipes tentando uma vaga no G4, Mirassol um pouco mais distante, e o outro confronto é no Estádio do Café, um Londrina recebendo a equipe do Sampaio Corrêa. Eu já vou pedindo novamente desculpa pela minha voz, essa semana realmente não tá das melhores, mas vou tentar trazer aqui o conteúdo, perdão se eu falhar em algum momento por conta da voz, mas bora lá. Seguindo, antes vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você se inscrever no canal, compartilhar esse link porque ajuda demais aqui no meu crescimento a chegar a essa próxima meta de 2.000 inscritos aqui no YouTube. Bora primeiro falar um pouquinho sobre esses dois jogos dessa quinta-feira, às 19 horas em Mirassol, tem Mirassol e CRB. É um Mirassol que tenta espantar qualquer possibilidade de rebaixamento, pode chegar hoje aos 45 pontos, diante de um CRB que está nessa corrida. Na verdade, as duas equipes ainda têm um sonho de chegar a esse G4. O CRB está um pouquinho mais próximo desse sonho, é um CRB que vem de grandes resultados, um CRB que conseguiu uma vitória na última rodada sobre o Guarani no Rei Pelé. Inclusive, do outro lado, a equipe do Mirassol conseguiu uma vitória sobre a outra equipe de Campinas, conseguiu superar a Ponte Preta. Mas voltando a falar do CRB, o CRB conseguiu essa vitória sobre o Guarani, conseguiu uma goleada também sobre o Vitória, teve a derrota para o Juventude, mas ainda assim é um CRB que vive uma crescente. No vídeo de ontem eu falei sobre as melhores campanhas e o CRB está dentre elas, melhores campanhas do segundo turno. Então é um CRB que chega com uma chance real de conquistar uma vitória, até porque, passando um pouquinho pelos desfalques, o CRB não vai contar com o Daniel Paulista à beira do gramado, mas os nomes principais estarão em campo, né? Então Anselmo Ramon, Renato, o João Paulo, Falcão, não tem grandes problemas para a escalação. A equipe regatiana hoje vai contar com o Romão na lateral esquerda, o Hereda na direita provavelmente, diante de um Mirassol que vem oscilando bastante, que teve um momento ruim, né? Passou uma sequência de jogos sem conseguir grandes resultados, venceu na última rodada, e é um Mirassol que, olhando para esse confronto, ele deve ter o Zé Roberto, deve ter, enquanto você consegue acompanhar na tela a provável escalação do Mirassol, deve ter o Chicoquinho, o Gabriel, a equipe comandada pelo Moza, só não deve ter o Mateuzinho que está lesionado, que está no DM. Mas trazendo, eu falei sobre a questão de um CRB que vem numa crescente, que tem uma das melhores campanhas nesse segundo turno, o que dá de esperança para a torcida do Mirassol é a vitória que teve na última rodada contra a Ponte Preta, uma vitória gigante, e também o mau desempenho do CRB como visitante. Até o momento, o CRB não conseguiu engrenar tanto assim fora de casa, são 5 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Mas vejo um jogo sem um grande favorito, vejo um jogo que está muito em aberto para logo mais, 19 horas, esse confronto lá em Mirassol. O outro confronto que eu quero trazer bem brevemente uma análise, antes da gente passar para as piores campanhas desse segundo turno, é o confronto entre Londrina e Sampaio Corrêa. Confronto de duas equipes que têm o mesmo objetivo. O Sampaio Corrêa muito mais próximo de escapar, de banir qualquer chance de rebaixamento. Do outro lado é um Londrina que vem muito mal, né? Um Londrina que não conseguiu vencer nos últimos 7 jogos. Essa partida vai acontecer no Estádio do Café. Inclusive, o jogo que eu falei anterior entre CRB
CRB e Mirassol, vai ter transmissão do Sport TV e do Premier, mas também deixo como sugestão a transmissão do Na Rede Oficial aqui no YouTube, que é de graça, é sem imagem, mas você tem narração e alguns números. Voltando a falar desse Sampaio Corrêa visitando Londrina, é um jogo que vai ter transmissão também do Sport TV e do Premier. 9 pontos separam o Londrina da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que é o Avaí, né? São 9 pontos, praticamente aí 3 a 4 rodadas que o Londrina tem que conseguir uma sequência de vitórias e torcer também por tropeços de quem tá fora para conseguir sair da zona de rebaixamento. Isso chegando a uma reta final que faltam 9 rodadas praticamente para o final da Série B. Então não é fácil essa tarefa do Londrina. Hoje eu acredito no empate entre essas duas equipes. Também não vejo nenhum grande favorito. É claro que a gente vê do outro lado um Sampaio Corrêa que tem uma das 8 melhores campanhas desse segundo turno. Não perdeu no segundo turno. São 8 empates e 2 vitórias. Agora, comandado pelo Marchiori, conseguiu essas 2 vitórias em sequência. Então vejo um Sampaio Corrêa que, pelo retrospecto recente, pode até ser considerado um pouquinho favorito, mas do outro lado a Londrina, que vai ter o Estádio do Café, que já foi tão importante em outras temporadas. Quem sabe o Londrina consegue essa recuperação também aí no Estádio do Café, mas repito, não vejo nenhum grande favorito. Olhando para as duas equipes, você consegue ver na sua tela primeiro a provável escalação do Londrina, tendo o João Paulo no meio de campo, tendo o Mocelin aberto pelo lado direito, Lucas Mendes, alguns destaques, o Neneca principalmente é o grande destaque desse Londrina. Claro que em alguns momentos, como toda a equipe, vai um pouquinho abaixo, mas o Neneca é um grande goleiro. Olhando para desfalques, Moisés Gaúcho, Diego Jardel, Fabrício Baiano e o Pedro Cacho são problemas para a equipe do Londrina, para o Roberto Fonseca. Do outro lado, a equipe do Marchiori, que você vai vendo aí na tela, tendo como destaque o Ítalo lá na frente, o Neto Paraíba, o Micael, o Robinho. Então são alguns nomes, o Vinícius Alves do lado direito, o Vitinho, alguns nomes dessa provável escalação do Sampaio, que não deve contar com o Pimentinha, o Jetterson, o Rafael Jensen e também o Eloy. Olhando um pouquinho e repetindo, né, vai ter essa transmissão no Sport TV e no Premier. Mas agora sim, né, passar para essas piores campanhas do segundo turno. Queria que você deixasse, novamente pedindo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o joinha porque isso ajuda demais, deixa o like porque isso ajuda demais, não custa nada a você e o vídeo ganha relevância e outras pessoas podem conhecer meu trabalho para chegar a essa meta de 2.000 inscritos aqui no YouTube. Mas bora agora sim, falando um pouquinho sobre essas piores campanhas do segundo turno. Eu vou trazer as 5 piores campanhas e também vou trazer um destaque muito grande ao final, então fica até o final do vídeo para você acompanhar. Olhando pelas 5ª pior campanha do segundo turno, temos o Botafogo de Ribeirão, com apenas 1 vitória, 6 empates e 3 derrotas, 9 pontos conquistados, 2 gols marcados e 6 gols sofridos. É o grande asterisco, né? Já se passaram 10 jogos e a equipe do Botafogo marcou apenas 2 gols. É claro que o número de gols sofridos é baixo, né? 6 gols, mas é muito baixo o número de gols marcados, só consegue... na verdade é o pior dessa reta final, consegue ser pior no retorno até do que o ABC em relação aos números de gols marcados em relação ao ataque. Mas seguindo aqui nessa lista, temos a 4ª pior campanha desse segundo turno, com a equipe do Tombense, 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas, 8 pontos somados, 12 gols marcados e 16 gols sofridos. Tombense que tem no momento essa pior, né, essa 4ª pior campanha, é um Tombense que também frequenta essa zona de rebaixamento, como praticamente todas as equipes que eu vou citar por aqui. Olhando a 3ª pior campanha do segundo turno, temos a Chapecoense, né? 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas, são 7 pontos somados nos últimos 10 jogos, 4 gols marcados e 9 gols sofridos. Também chama a atenção realmente esse número baixo de gols marcados nesse retorno. Número de gols
sofridos para uma equipe que está na zona de rebaixamento, uma média de menos 1 gol sofrido por jogo, né, 0,9, então não é tão assustador assim, mas gols marcados realmente assusta bastante o quanto que o Chapecoense não consegue fazer. Olhando a segunda pior campanha desse retorno, temos o Londrina com a vitória, 4 empates e 5 derrotas, 7 pontos marcados, 7 pontos conquistados nos últimos 10 jogos, tendo 7 gols marcados e 16 gols sofridos. Aí sim chama a atenção esse número de gols sofridos para a equipe do Londrina. Dentro dessa reta final, teve apenas o mesmo número de gols sofridos que o Tombense, né? Então mostra o quanto que a defesa, quanto que o sistema defensivo do Londrina não vai bem aí. Olhando agora sim a pior campanha desse retorno até o momento, novidade para ninguém, temos o ABC. Nenhuma vitória do ABC nesses últimos 10 jogos, 4 empates e 6 derrotas. São 4 pontos somados nos últimos 10 rodadas, nos últimos 30 possíveis, 4 gols marcados e 13 gols sofridos. Destaque que são 4 gols marcados nesse retorno, e a equipe do ABC tem o pior ataque da competição, né? Salvo engano, são 17 gols marcados em toda a Série B até o momento. E trazendo como destaque principal, não como principal, mas trazendo como um asterisco esse Vila Nova. Vila Nova que foi líder boa parte do primeiro turno com o Claudinei, teve mudança no comando técnico, agora, novamente, uma outra mudança no comando técnico chegando. Teve a mudança para a chegada do Marquinhos Santos, que não deu certo, e agora chega o Lisca para tentar recuperar esse Vila Nova no retorno. São 3 vitórias do Vila Nova, que tem a 7ª pior campanha do retorno, 2 empates e 5 derrotas, 11 pontos somados, 10 gols marcados e 11 gols sofridos. Era basicamente isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Queria que você deixasse o seu comentário, tanto para os palpites dos jogos dessa quinta-feira, também um pouquinho da sua análise desse retorno e dessas piores campanhas. Lembrando, estou deixando um card aqui para trazer, na verdade que eu já trouxe, um vídeo falando sobre as melhores campanhas desse retorno, então vai lá e acompanha também. Eu vou ficando por aqui pedindo desculpa novamente pela vez que não tá das melhores, mas se inscreve no canal, deixa o joinha porque isso ajuda demais aqui no meu crescimento. Até a próxima.